Olá, atiradores! Bem-vindos a mais um vídeo especial aqui no canal. Dessa vez com foco nas armas de CO2, que eu sou fã de arma de CO2. Rondon também, vocês sabem que é fã de arma de CO2. E está aqui com a gente o Diego da Prime Guns, que é uma loja super focada, ela é loja de armas de pressão, mas tem um foco muito forte nas armas de CO2 e ele entende pra caramba. Ele faz os reviews da Prime Guns para armas de CO2, eu sou fã dos reviews de armas de CO2 deles. Várias das que eu tenho na minha coleção, eu comprei por conta de review do Diego. Você me fez gastar uma grana, Diego. Mas vou deixar você se apresentar. Diego, quem é você? Quem que é o Diego? Qual a tua relação com armas de CO2? Fala um pouquinho da Prime Guns para o pessoal. Bom, primeiro, Charles, Rondon, eu queria agradecer muito pelo convite, tá? Lembrando para a galera que não é um vídeo patrocinado, né, pela Prime Guns. Eu acho que a ideia é exatamente a gente trocar uma ideia e informações a respeito desse segmento, que é um segmento que de fato eu admiro dentro das armas de pressão. As armas CO2 são coisas que eu gosto muito e estou honrado, tá, por participar aqui. E vamos lá. Eu sou o Diego, eu sou um dos fundadores da Prime Guns, é uma loja focada em tiro esportivo, né? A gente não trabalha exclusivamente com armas de pressão, a gente também trabalha com armas de fogo, trabalha com segmento tático de forma geral, né? Então, cutelaria e tal. Mas as armas de CO2, querendo ou não, ainda são o meu xodó, são coisas que eu. São produtos que eu gosto muito por vários motivos, né? Entre eles, quando eu entrei no segmento, né, de tiro esportivo como atirador, era muito difícil ter arma no Brasil. Continua não sendo fácil, né? Ser atirador esportivo no Brasil é um desafio. E aí eu gostava muito das armas CO2, que além delas terem um preço mais acessível do que uma arma de fogo, né, muitas vezes você encontra modelos que você não encontra na versão de fogo disponível no Brasil. Então, era uma forma, né, de coleção, coisa assim, e eu sempre admirei. E via, né, vários canais no YouTube antigos, né? Tem um canal muito famoso que é o Replica Guns do Canadá. Eu assisto o vídeo, eu gosto dos vídeos. Só que vídeo em duas partes. Os vídeos dele é tudo em duas partes. O cara faz de tudo para ganhar view hoje, né? Mas o conteúdo dele é muito bom. É muito bom. E aí, quando eu comecei a fazer review, a ideia foi exatamente essa: pegar um produto e não dar destaque para mim. Gente, eu não sou bonito, não sou legal, não sei o quê, eu quero mostrar o produto, né? E fazer uma opinião sincera sobre o produto, por que uma pessoa deveria ou não comprar aquele modelo, e poder tirar as dúvidas, né, de forma geral dos clientes, através de um vídeo, né? O que funciona bastante, né? As pessoas hoje elas buscam vídeos para poder, enfim, ter informação ou qualquer coisa daquele item, né? Seja de armas ou outra coisa. Então, sou o Diego da Prime Guns, estou aqui e eu acho que a gente tem que bater um papo e tirar alguns tabus acerca de armas de CO2, né? Que tem muito preconceito em cima delas ainda. Já de cara, vamos falar que você é mentiroso. Porque eu vou falar assim, é lógico que é patrocinado, eles estão ganhando, tá pagando para fazer propaganda, porque todo mundo acha que eles acham que o canal aqui eu ganho uma fortuna, né? E o Rondon tá ganhando uma fortuna, você tá pagando uma fortuna, você também tá ganhando. Todo mundo ganha, é uma beleza. Eu gostaria que fosse assim, tá, gente? A gente gostaria, né? A gente, porque fazer vídeo, o pessoal não sabe às vezes, né? Mas montar vídeo, você fazer uma produção é caro, é trabalhoso, e o nosso segmento não é remunerado por isso. Sabe, tem uns filmes que mostra mercenário, né? Que aí o cara chega com um caminhão cheio de arma, aí já vem o outro com a maleta de dinheiro. Eles pensam que o canal é assim para eu fazer review, um vídeo com live aqui, que já chega sempre com arma, caminhão de arma de CO2, uma maleta de dinheiro. Vamos fazer o vídeo, tá aqui a propina. Mas, gente, não é isso não. Mas vamos lá. Diego, Oi. De cara, por que você acha que a arma de CO2 no Brasil ela é tão pouco difundida entre os atiradores de pressão que vamos ser sinceros, a gente tem muito atirador de pressão no Brasil, mas a maioria é atirador ocasional, de final de semana, que nem vai assistir vídeo, eles não pesquisam sobre tiro de pressão, eles têm uma carabininha de pressão, compram uma latinha de chumbo qualquer e atiram uma latinha de chumbo por mês, final de semana no sítio. Eles não vão pesquisar, assistir vídeo sobre isso, eles não estão interessados nisso. Sim. Então, a gente já tem um universo, vamos dizer assim, bem reduzido de atiradores aficionados, né, de pressão, que pesquisam, que assistem vídeos, que praticam como esporte, não como atividade ocasional. E dentro desse universo, que já é pequeno,
a gente já tem um sub-universo, uma galáxia menor ainda dos atiradores de pressão. Então, a gente tem muita gente que atira com Springer, tem muita gente que atira com PCP, mas só que no Brasil ainda pouca gente atira, relativamente pouca gente atira com CO2. Então, a gente, ao mesmo tempo que a gente tem uma baixa adesão ao CO2, existe um preconceito grande dentro do tiro de pressão. Para quem fala, nossa, a união do tiro de pressão, não, tem muito preconceito dentro do tiro de pressão, tá? E tem muita gente que tem o preconceito de tiro de pressão. E é engraçado que a gente até estava conversando aqui antes de começar a gravação, que o tiro de fogo tem o preconceito contra o tiro de pressão. E dentro do tiro de pressão, é praticamente o mesmo preconceito que o tiro de fogo tem em relação ao tiro de pressão, o tiro de pressão tem em relação ao tiro com CO2. Acham que é brinquedo. Sim. Por que você acha que no Brasil é assim, quando o universo do tiro de pressão com CO2 é tão amplo, tão variado, tão rico? Então, existem vários motivos. No Brasil, se a gente fizer uma análise histórica, a gente vai ver, exatamente por conta do desarmamento, das campanhas anti-armas que existem, muita gente acha que armas de CO2, réplicas de armas de fogo, né? Porque a gente está falando que são réplicas, não são simulacros. É bom a gente diferenciar aqui que simulacro é uma coisa que não atira nada, só parece uma arma e não é. As armas de pressão que são uma réplica, muita gente acha que elas são proibidas no Brasil, né, por serem réplica. Então a gente já tem um alcance do público muito pequeno, né? Porque as pessoas elas falam, pô, mas eu não posso ter esse revólver, é igualzinho de verdade, isso é restrito, precisa de CR, e a gente teve, né, durante muito tempo, a exigência do CR para comprar armas de pressão. Quando muda essa lei, infelizmente no Brasil, apesar da gente ser encharcado de informação o tempo inteiro, muitas informações elas não são corretas ou não são atualizadas, né? Então muita gente ainda acha que é proibido comprar armas de pressão, o que não é, né? Desde 2018, armas de CO2 elas estão liberadas, a aquisição. Então tem um pouco disso, é o desconhecimento da galera. E o outro fator principal é que armas de CO2 foram associadas a Airsoft durante muito tempo, ainda são. Né? Porque tem as Airsoft que usam CO2, exato, mas são dois mundos diferentes. O pessoal entende que armas de pressão são divididas em 3 grandes categorias, né? Que é paintball, beleza, já está praticamente extinto, mas existe, o Airsoft e as Airguns. Né? Quando a gente fala de uma carabina de chumbinho, ela é uma Airgun também, né? Pela definição, Airgun é tudo aquilo que dispara através de uma pressão de ar, o gás comprimido, munição metálica, né? Então pode ser esfera de aço, chumbinho. E aí você tem essas armas de CO2. E o brasileiro, ele associa ao Airsoft. Então fala, pô, é uma bolinha de plástico, é uma coisa fraquinha, não sei o quê. Aí sim eles associam a questão de brinquedo. E Airsoft também não é brinquedo, né? Sim. Fato. É diferente de Airgun, é diferente de uma arma de fogo e é absolutamente diferente de um brinquedo, de um Nerf, né? Vamos dizer assim. Então as pessoas acabam associando a arma de CO2 a isso, né? E aí com isso acaba vindo preconceito. O pessoal deixa de comprar porque não é, muitas vezes, armas de CO2 você tem de todos os preços, né? Você encontra por 300 e poucos reais até 5 mil reais, 10 mil reais, né? E aí as pessoas falam, pô, é um produto caro, né? Porque realmente aquelas réplicas bem feitas, licenciadas, elas são produtos caros. Né? E aí o pessoal fala, não, muito caro, então não vou para arma de CO2. Então é um pouco de desconhecimento do brasileiro em relação à lei, em relação à prática, ou até o próprio produto, né? É impressionante aqui, vocês podem me interromper a hora que vocês quiserem, tá? Porque eu costumo falar demais. Fica à vontade. Quando a gente pega gente que nunca tirou, é atirador esportivo, e a gente pega uma arma de CO2 e fala para ele, ó, uma Glock, uma bereta, fala, atira com essa arma, a pessoa fica impressionada, fala, cara, isso daqui é fantástico, né? O cara fala, meu, eu tô sentindo aqui, parece que eu tô atirando com uma 22. Claro que não é a mesma força, não é a mesma energia, não tem nada a ver. Mas o cara, ele fica impressionado com aquilo. Mas né? Tem aquela movimentação ali do slide, né? Ela tem uma sensação que a arma de pressão não passa. Exato. E aí o pessoal, quando se apega ao preço, eu falo, gente, né? Vocês estão se apegando ao preço, o pessoal fala assim, eu não vou pagar 3 mil reais um Airgun? De fato é caro, a gente não pode negar que é caro. Mas já explicando que esse preço abusivo não é culpa do lojista, tá? É culpa dos impostos. Dólar alto, várias questões. Mas o pessoal fala, por que eu vou pagar 3 mil numa arma se eu posso, por mais 2 mil, comprar uma arma de fogo? Cara, você pode comprar uma arma de fogo por mais 2 mil, né? Se você tiver o CR, cumprir todas as exigências da lei, você vai lá e compra uma arma de fogo tranquilamente. Mas isso não significa que você não pode só ter uma Airgun, né?
Você não precisa ter uma airgun de 3 mil. Se seu orçamento permite uma de 500, vai na de 500. Se permite uma de 10 mil, vai na de 10 mil. É igual carro, bicicleta, qualquer coisa que você for comprar. Você compra aquilo que você pode, que cabe, ou que faz sentido para você, né? E o brasileiro, ele não entende. Ele acha que é comparável a uma arma, né? Tipo, uma arma de fogo com uma airgun, CO2, com uma airsoft, com uma balestra. Você fala, cara, se você quer uma balestra, você quer uma balestra, você não quer uma arma, tipo, né? Então não associa. Então acho que vem muito disso. Não, cara, confunde demais. Eu vou te falar, cara. E pior que tem gente que é assim. Uma pergunta que a gente ouve muito nas lives do canal, assim, eu compro tal Springer ou tal PCP? Aí a gente tem que explicar para o cara que não dá para comparar, porque não são a mesma coisa. É a mesma coisa você pegar uma balestra com uma CO2. Elas são armas, elas disparam alguma coisa, mas não são bem por aí, né? Rondon, não, nem conta. Vai lá, Rondon, tua pergunta, teu questionamento. Ô, Diego, nós sabemos que a grande maioria das armas de CO2 são réplicas, então elas são, de certa forma, até colecionáveis. Você saberia nos dizer, na Prime Gun, qual seria o modelo de arma de CO2 que mais vendeu na história e qual que seria o mais vendido atualmente? Olha, sem dúvida nenhuma, pistolas né, de valor mais baixo. Então, por exemplo, a C11 da Rossi, ela é definitivamente uma das pistolas mais vendidas do Brasil, né, de CO2. Por quê? Ela, durante muitos anos, foi a pistola CO2 mais barata disponível no Brasil. E aí, com isso, muita gente teve acesso, comprou ela, e a quantidade de vídeos, a quantidade de informações sobre ela é gigantesca. Não tem como você pesquisar uma pistola CO2 na internet hoje e não cair, né, numa avaliação, numa opinião de uma C11. De uma forma completamente errada, na minha opinião, né? A C11 ela foi taxada como a melhor pistola CO2 do mundo. Uma coisa assim, a gente ouve aqui, o pessoal fala que serve para caça, derruba helicóptero, tiro chega na lua, né? Vocês já ouviram bastante disso, né? A defesa contra a bandidagem no Rio, tipo, se tiver lá um tiroteio, você com uma C11 também. Eu acho que a polícia deveria abandonar todas as armas e pegar uma C11, né? Porque o pessoal acha que ela é inacreditável. E eu falo para todo mundo, gente, eu não vou falar mal da C11, mas tem N motivos para eu falar bem de vários outros modelos. Porque a C11, para mim, é uma pistola feia, ela é uma pistola forte, mas ela é tão forte qualquer outra pistola NBB, que é o quê? Que não tem o ferrolho móvel, né? Ele é fixo o slide, né? Então, exatamente por ela ser extremamente simples, que ela ganha mais força, porque ela não tem nenhuma função de recuo, né? Do movimento do slide, do ferrolho para trás a cada tiro. E aí eu falo, gente, essa pistola é tão forte quanto uma M9 NBB, quanto uma Glock NBB e tal, porque na maioria das vezes as válvulas, as peças são até as mesmas, né? Trava de segurança. Então não tem por que ela ser mais forte ou mais fraca do que outra. Mas me incomoda bastante a C11 ser a campeã de venda, sendo que, na minha opinião, existem armas mais bonitas. Quando só tinha quase ela na faixa de preço, faz sentido. Você fala, tá bom. Né? Ela lançou aí no Brasil a 400 e poucos reais, mas hoje tem tantos modelos mais bonitos, né? Com a mesma qualidade, nem melhor, nem pior, né? E aí eu falo, pô, tem esse modelo aqui, não, eu vi na internet, a C11 é a melhor que tem. Eu falo, tá bom, né? Qual o modelo que você diria assim, do cara, eu quero na mesma faixa, você chega e quer uma C11 e fala, pô, mas tem coisa mais bonita e tal, na mesma faixa de preço, ele me pergunta, qual você indica? Olha, hoje o que eu faço aqui na loja, né? Ou até no WhatsApp, quando o pessoal vem pedir informação. A gente mostra para o cara, eu pego no balcão e coloco no balcão a C11, a M9 da Rossi, que é a mesma arma, a W301, eu pego a XBG da Almarex, pego, qual mais? A Thunder Pro da Bersa, da SG. São armas que vão custar ali entre 400 e 700 reais, né? Tem a PT92 da Swiss Arms, PT92 da QGK, tem muita arma, né? G17 QGK, tem muito. Hoje tem muitas opções, até 800 reais, né? Tem pelo menos 10 opções. E aí eu coloco todas elas na mesa e falo para o cliente, qual que você achou mais bonita? Aí o cliente olha, pega uma por uma, achei essa. Então leva essa. Porque de verdade, você tem que... Quando você compra uma arma, você compra por N fatores. Agora, se você quer uma arma de esfera de aço CO2, você está querendo se introduzir no tiro esportivo. Então, a aparência da arma
é o que deve mais ser levado em conta, porque a qualidade delas é igual, a força é igual, ou se não é igual, muda 0,1 joules, 0,2 joules, o que é uma diferença mínima, né? E aí eu falo para o cliente, qual que você gostou mais? Ele pega na mão, putz, gostei mais dessa. Então, é essa, cara. Eu não tenho nem o que te falar. E geralmente funciona, né? Porque o cliente, ele vê que, de fato, ele achou mais bonito outro modelo. Agora, puxando isso que você falou agora, da C-11, que serve para derrubar helicóptero, enfrentar marcianos, enfrentar os reptilianos invasores, o vídeo mais acessado do meu canal e que rende comentário até hoje, eu já coloquei esse vídeo no ar faz anos, dizendo que a arma de pressão, em geral, não serve para defesa. Sim. Porque existe no meio popular uma ideia de que uma arma de pressão, aí eu estou falando arma de pressão em geral, CO2, uma PCP, balestra, serviria para defesa pessoal. Ou para o cara andar com ela, tem gente que fala, não, eu ponho na mochila, ou então deixar em casa, que ele fala assim. Aí são dois argumentos que o pessoal que acha que a arma de pressão serve para defesa usa. O primeiro argumento, se o bandido me ver armado, ele vai fugir. Vai sair correndo. E o outro que o cara fala assim, não, eu acerto bem no meio do zóio dele e ele cai morto. Lógico, tem as ideias exóticas, como a mais exótica que eu vi até hoje, do cara falou assim que ele ia comprar uma C11, ia pegar as esferinhas, molhar elas em veneno de sapo da Amazônia, porque quando atirasse no cara, o cara ia morrer ou pelo disparo ou envenenado. Falei, aí você pede pro bandido, falou, faz o seguinte, vamos dar meia horinha aqui para o veneno fazer efeito aí em você, se não der certo, eu atiro em você de novo. Igual no SUS, né? Fora o fato dele ter que mexer no veneno para dar banho nas esferas, né? Sem exatamente. Aí tem gente que fala assim, não, aí eles citam a Prime Guns. Não, a Prime Guns está vendendo aquela pistola de CO2, .50, é a mesma que eles usam lá no Afeganistão. Acerta o alvo, que eles falam .50, eles acham que... E acerta 2 quilômetros. Na hora que acerta o cara, parece um filme do Matrix. Acertou, o cara é jogado para trás uns 4 metros. Dá para usar? Você usaria uma arma... Tipo assim, você está numa situação, você usaria uma arma de pressão para defesa? Vamos lá. Existem dois cenários aqui. Quando a gente fala de airguns, pessoal, essas armas .50, elas não são airguns. Se você procurar nos vídeos da Prime Gun, se você procurar na descrição do produto do nosso site e tal, a gente nunca citou que elas são armas de airsoft ou armas airguns, tá? Airguns são armas que disparam munição metálica e tal, mas essas armas .50, elas são armas RAM, que são armas de paintball, né, adaptadas para treino e defesa pessoal. Nos vídeos que a gente fala, porque hoje em dia tá muito, elas estão, né, na moda, né, essas pistolas .50, o calibre ser .50 não quer dizer que elas são uma BMG, uma sniper, nada disso, né? O que importa de fato é a energia, o projétil, tudo isso que influencia na questão balística. Mas essas armas .50, as airguns não valem para defesa pessoal, ponto, tá? Qualquer arma 6mm, 4,5mm, 6,35, tal, não são armas. Não significa que uma pessoa eventualmente possa não se defender com elas, né? Vamos pensar numa situação, né? Talvez vocês concordem ou discordem. Mas se você está num sítio, eu tenho uma pistola, uma carabina de pressão, uma carabina PCP, que ela bate ali 90 joules, qualquer coisa, e eu só tenho essa arma. Eu vejo alguém que está entrando lá no muro, qualquer coisa. Você pode dar um tiro de advertência com essa arma, né? Eventualmente, ela pode te ajudar, de fato, a afastar qualquer tipo de conflito, um invasor, um agressor. Mas dizer que ela serve para defesa pessoal, não. Ela não foi feita para defesa pessoal, ela não serve para isso, né? Então, eu tô com uma réplica, eu ameaço, o cara tá vindo na minha direção, eu aponto para ele. Se o cara tiver desarmado, de repente ele olha e fala, opa, perdi, fui embora, tal. Pode ser que você tenha dado sorte, elas continuam não servindo para defesa pessoal. As armas .50, elas são armas home defense, né? A nomenclatura de dizer que elas são armas de defesa pessoal não está errada, né? E por que eu digo isso? Elas são utilizadas na Europa e nos Estados Unidos como uma arma quase que de backup, né? Então, se você pode até ter uma arma de fogo, mas você usa uma arma não letal para poder espantar, causar uma dor, né, e fazer com que esse cara saia. Você esperar matar alguém com uma pistola airgun, com uma arma de CO2, é besteira absoluta.
é absolutamente besteira, né? Então, uma arma de pressão, ela nunca vai substituir uma arma de fogo, né? Agora, sua pergunta, eu usaria? Sim, eu usaria. Tanto que, eu vou dar um exemplo prático aqui da minha vida. Eu tenho arma de fogo, eu tenho porte de armas. Eu tenho arma na minha casa, eu tenho arma comigo, né? Quando eu transito e tal, eu trafego. Eu nunca precisei usar, e eu espero de verdade nunca ter que usar essa arma, né? Não sou um cara ansioso para matar um bandido. Eu espero nunca estar nessa situação, me colocar numa situação como essa. Mas na minha casa eu tenho uma arma .50, que ela fica lá com o CO2, com as esferas de alumínio, né? Um revólver, na verdade, .50, que se num primeiro momento eu conseguir evitar qualquer tipo de confronto, qualquer tipo de invasão com uma arma dessa, ótimo. Se eu perceber que ela não foi necessária, eu tô com a minha arma de fogo na cintura, né? Então, eu acho que ela pode sim ser utilizada em alguns momentos, algumas situações. O porte é proibido, não adianta o pessoal compra achando que pode carregar lá na cintura ou coisa assim. Isso não é pode, permitido. né? Isso não pode. Inclusive, não ela pode. pode, nessa situação do cara andar portando, existem entendimentos que ela pode ser equiparada a um simulacro. O que eu acho que é de forma errada, né? Aí falta segurança mas jurídica, tipo né? assim, o cara, porque aí ela serviria, porque não se sabe se o cara estava andando com ela para defesa ou se ele ia praticar um assalto com ela. Exato. Mas pode continuar. Não, então, o porte de armas, vamos pensar, o porte de armas de fogo, ele é regulamentado pela Polícia Federal, ponto. Você tem, se não tem, não tem. Acabou. Arma de pressão, não existe uma regulamentação, mas o Estatuto do Desarmamento diz que o porte de armas, não importa qual arma, é regulamentado pela Polícia Federal. Então, se você estiver portando uma arma de CO2, a interpretação quase que correta de um delegado é de que você está portando uma arma ilegalmente, né? Então você pode ser preso. Que é uma arma, não deixa de ser, na nomenclatura é uma arma. Arma. Se você pega um mergão, airsoft, um cano de PVC em formato de uma arma, isso sim seria um simulacro, né? O pessoal faz umas armas de isopor, pinta de preto e tal. Isso sim é um simulacro porque ele não dispara. Continua sendo crime, né? Então, é o que eu falo para todo mundo, uma arma de CO2, ela serve para defesa se ela for feita para defesa. E mesmo assim, você tem que entender que ela não vai substituir uma arma de fogo. Se você está na sua casa, né, existem situações e situações, não dá para a gente colocar numa balança e falar, a arma de pressão serve para defesa e não serve para defesa. Ela pode servir para defesa numa eventual situação ou não, né? Se o cara, você vê que o cara está armado com arma de fogo tal, você vai fazer o quê? Você vai reagir com uma arma de pressão? Mas é isso que você falou, uma coisa importante. Você tem uma, mas você tem a arma de fogo. Então, ela é a opção não letal de defesa. Mas Exato. Se o cara de lá te puxar uma arma de fogo e começar a atirar em você, você puxa a tua e atira nele. Eu jogo agora, de quando o cara agora, o problema é quando o cara tá com uma arma de pressão e o backup dele é o chinelo havaiana. Sim, de fato. Mas, aí assim, o cara puxa uma 9 com numeração raspada de lá e o cara joga o chinelo nele. Fala assim, filho, vai ter que assustar na base do grito, cara. Sim. Mas o que existe hoje no Brasil? Por exemplo, onde essas armas elas são produzidas e vendidas, vamos pensar nos Estados Unidos, na Europa tal, geralmente elas são utilizadas até pelas forças policiais, né? Assim como a nossa polícia usa a bola de borracha. Então, para fazer uma dispersão, ela não tem o efeito de letalidade, apesar de poder matar, e a gente vê casos, né, em que morrem pessoas com bala de borracha. Ou aquela beanbag, coisa assim, né? São armas não letais. Mas nos Estados Unidos e na Europa, onde elas são muito utilizadas, é aquela coisa. Você vê que o cara ele está tentando entrar na porta. Eu vou dar um exemplo prático, tá? Eu morei na Alemanha e eu morava numa casa, era uma vila pequena, e aí à noite, assim, eu comecei a ouvir barulho no portão, a hora que eu vi tinha um cara tentando abrir o portão, né? Eu não tinha arma de fogo na Alemanha, porque lá é bastante difícil também, né, de ter uma arma, mas eu tinha uma Blank Gun, que é uma arma de festim, e tinha uma arma dessas .50, que lá a limitação é 7,5 joules, é metade da força quase das que vendem aqui. E aí eu não pensei duas vezes, eu peguei essa pistola HDR, né, de CO2 .50 e dei 2 tiros, né, acho que um acertou nele, o outro pegou no portão, tal, o cara saiu correndo, o cara não voltou, liguei para a polícia, avisei, ó, estão tentando entrar aqui na minha casa, tal, não sei o quê. Puxei a câmera de filmagem e vi que era um bêbado, um cara que estava lá e começou a mexer, entrar, ele devia procurar alguma coisa no quintal. Então, assim, resolveu? Resolveu. Eu tirei o cara. Eu não sei se o cara era uma ameaça ou não, mas ele estava tentando entrar na minha casa, né? Mas foi um momento que eu, da janela do segundo andar, consegui reagir, dar 2 tiros, o cara com barulho, faz barulho e tal. Provavelmente um tiro acertou nele e ele fugiu. Então, seria um cenário que no Brasil funcionaria,
para esses ladrões de galinha, né? Que É. não são quadrilhas, não é gente armada, é o cara que pula muro para roubar botijão de gás, é o tipo de coisa que, querendo ou não, para isso pode ter um efeito, de fato, efetivo, né? Agora, você não vai entrar com uma arma de pressão, seja ela qual for, num tiroteio. Que aí, porque até isso foi como é que chama? Ele é um instrutor IAT de armamento e tiro. Ele falou assim: arma de fogo te transforma num imã de bala, porque o bandido ele vai atirar em quem está armado primeiro. Bom, você soube de um caso, tem vários casos desses, de um rapaz que ele, com uma arma de CO2, ele resolveu fazer segurança privada. Aí ele estava de moto fazendo a segurança privada de um dono de supermercado e foram cercar o cara para roubar o dono do supermercado, estava com uma lote de dinheiro. Uhum. E o cara ainda me puxa a arma de CO2. Foi alvejado, dali não passou, né? Mas aí vamos ter que falar para vocês: Diego não entende nada. O veneno de sapo, que é bom. Esse Diego é da cidade, vê que é de São Paulo, não entende de veneno de sapo. Esse cara não entende disso, não. Mas então, gente, olha, quem usa, quem tem, ele vende, usa, mas no final tudo isso não importa. Você está errado. O certo é o cara que vai usar uma B12 com chumbinho Prometheus e vai derrubar o helicóptero. Mas esse cara me deu uma ideia. Acho que a gente podia fazer um estilingue de sapo venenoso da Amazônia. Eu acho que pode ser bem legal. E se o cara não arrebentar e acertar o beiço dele ainda sabe? Rondon, você. Diego, primeiro eu gostaria de comentar uma das melhores aplicações que eu já tive até hoje com uma carabina, ou melhor, uma arma híbrida de CO2 que eu tenho, que é a CP2, foi poder atirar dentro de apartamento. Eu morava em apartamento, eu tinha ali um corredor de 10 metros, e com o supressor dela, não atrapalhava vizinho nenhum, e eu conseguia me divertir muito bem lá dentro. Eu acredito que você deva ter outras opções aí também, que também tenha supressor, e as pessoas vão poder se divertir em locais curtos, né, e também sem atrapalhar vizinhos nenhum. Mas a minha pergunta não está nem aí, tá? Era só um comentário. Eu gostaria de saber qual modelo de arma de CO2 a Prime Gun tem, um modelo mais raro, aquele que todo colecionador gostaria de ter. Aquele que o Rondon, quando passar por São Paulo, vai passar aí para levar um. Olha, felizmente, hoje no Brasil, a gente tem muitas boas opções, né? Até o ano passado, eram muitos raros. O brasileiro não tinha os importadores, tá? Os importadores são grandes importadores, empresas renomadíssimas que conhecem muito de arma de pressão, mas as próprias empresas elas tinham preconceito sobre aquelas moscas brancas, né? Aquelas pistolas realistas, aquelas coisas assim que qualquer colecionador ou atirador esportivo gostaria, né? E aí esse ano começaram a surgir muitos modelos, né? Também, isso daí eu vou dar um pouco de mérito para a Prime Guns, porque a gente sempre faz muitas reuniões com os importadores e a gente sempre expõe aquilo que a gente quer vender. Então eu ficava batendo muito pro pessoal, gente, armas Marex, armas Saberguns, tal. Então a gente conseguiu fazer boas parcerias. Então, boa parte das armas realistas, que, na minha opinião, são as armas mais realistas do mundo, tal, estão no Brasil. Boa parte do mérito isso foi entre a parceria da Prime Guns com os importadores, né? Então, hoje eu vejo as armas da Almarex, que são distribuídas no Brasil, elas são absolutamente incríveis, né? Glock geração 5, Glock geração 4, Glock geração 3, Beretta M9A3, Beretta PX, tem uma infinidade de modelos, né? A Sig Sauers também. A Sig Sauers, a gente estava conversando, né, antes sobre alguns modelos que estão em falta, e de fato, né, alguns importadores traziam alguns modelos, meia dúzia de modelos, não trazia a linha completa. Aí agora está um movimento, né? Provavelmente em janeiro ou fevereiro do ano que vem chegue a primeira grande importação de Sig Sauer no Brasil, né? São armas produzidas pela Sig Sauer, né? Então são armas que colecionadores e atiradores idolatram, né? Não tem como. Então hoje, o que já foi assim de grande sucesso de arma, aquela mosca branca, né?
A Sig Sauer P226 de chumbinho, CO2, calibre 4,5 milímetros. Ela é uma pistola absolutamente incrível. É uma pistola que você consegue utilizar uma mira laser, uma lanterna, um supressor. Ela tem a rosca para supressor. É uma pistola forte, né? Ela tem ali 4 joules de energia, dispara esfera de aço, chumbinho, apesar de eu não gostar de esfera de aço nela. Né? Então são armas assim que todo colecionador, atirador gosta muito. A M17 da Sig Sauer também foi um produto que, para mim, tecnologicamente, é um dos mais avançados em armas de CO2, em pistolas de CO2, e revólveres, né? De fogo, eu prefiro pistolas a revólveres, mas de CO2, por incrível que pareça, eu prefiro revólver, né? São armas que você consegue ter um desempenho de tiro muito bom, precisão muito boa, o realismo assim, impecável. Você tem as cápsulas, né, que soltam do tambor e tal. Então, existem vários modelos que eu de verdade acho que são assim incríveis e hoje em dia disponíveis para o Brasil. São poucos os modelos vendidos no exterior que ainda não chegaram no Brasil quando a gente fala de airguns calibre 4,5 milímetros, né? Em relação ao supressor, você estava comentando, eu acho que isso daí é uma coisa que demorou muito também para prosseguimento de tiro, não só brasileiro, tá falando do mundo inteiro, poder criar armas airguns compatíveis com o supressor, né? Porque o supressor, ele é uma ferramenta de fato para você diminuir o barulho. Quando a gente fala de arma de fogo, que não é a pauta dessa conversa aqui, a gente sabe que ela é extremamente complicada, né? Falar de supressor, porque, enfim, a criminalidade pode usar isso, inibir com que seja identificada a origem de um disparo e tal. Mas quando a gente fala de arma de pressão, esse risco do supressor, ele vai a zero, e aí, de fato, ele é feito como uma ferramenta, como um EPI, né? Que é para diminuir o ruído, não atrapalhar vizinho ou você, e você conseguir atirar em casa. Então, infelizmente, são poucos os modelos, e a Prime Guns investe bastante em adaptadores e supressores para a arma de pressão. São adaptadores que não são compatíveis com arma de fogo, a gente deixa isso muito claro para os clientes, tá? Ah, eu vou comprar, vou adaptar, cara, o que você quer fazer de crime é problema seu, não é problema nosso. A gente deixa bem claro que são supressores para as armas de pressão. Mas ainda falta muita opção de arma de pressão, principalmente de CO2, as PCPs são mais comuns, né? Armas de CO2 que são adaptáveis para supressor. Agora, uma coisa que eu sinto muito falta de arma de CO2 no Brasil, que nos Estados Unidos tem bastante, cara, e eu não tenho nenhuma. Quer dizer, eu tenho 3. São as réplicas históricas. Eu tenho 3 revólveres do Velho Oeste. Sim. Mas, por exemplo, você pega nos Estados Unidos, você tem armas da Primeira Guerra, você tem armas da Segunda Guerra, você tem um M1 Garand, MP40, tudo de CO2, e no Brasil não chega. A minha vontade é de ter um M1 Garand de CO2, mas eu só encontrei de Airsoft. Mas Airsoft eu não quero, eu quero uma de esfera de aço, um M1 Garand CO2. Gente, é o sonho dourado que eu tenho, assim. Então, existe, na verdade, no caso da M1 especificamente, por que ela não vem para o Brasil? Porque quem tem a venda exclusiva desse produto é a Pyramid Air nos Estados Unidos. E aí, comprar com eles é um preço maior, porque eles são distribuidores, e aí você, que é a Air Venture, né? E aí você tem uma dificuldade de importação. É um produto que vai chegar no Brasil a 10 mil reais, e são pouquíssimos os brasileiros que estariam dispostos a pagar, né? Sim, sim. E aí você inibe, porque numa negociação, vamos pensar o seguinte, né? Para um produto ele chegar mais barato no Brasil, você tem que fazer uma boa compra no fornecedor. E uma boa compra geralmente é volume. Aí como que você importa 150 desse rifle para ela chegar, em vez de 10 mil reais, chegar a 8? Continua sendo caro e você vai encalhar com 150 rifles desse que vai demorar 5 anos às vezes para vender, né? Então são produtos que de fato eles acabam dificultando muito para chegar. A MP40, a gente brigou bastante porque ela é da Marex. E aí a gente tem uma parceria com a Marex, eu participo todo ano do IVA na Alemanha e discuto com eles o mercado brasileiro, mas também é um produto que está chegando num valor muito alto. Então tá atrapalhando um pouco, né? Mas falta. Eu também sou fã dessas réplicas históricas, falta muita coisa no Brasil. Uma arma que ela já não é de pressão, mas que eu vou te falar, cara, tem hora que eu vi aqui, ó, você tem aqui o MP40, que é o alemão, né? Sim. Blowback, 6mm, esfera de alumínio. Não, esfera de plástico, isso é 6mm. Ah, essa é a Airsoft. Airsoft, né? Mas tem a de 4,5. Mas tem a de 4,5 dela. Mas não tem na loja. Não, no Brasil não chegou.
vai chegar Sabe uma que vocês tinham, mas tá fora de estoque, mas que, cara, quando voltar a ter, dá vontade de fazer uma loucura, o M1 Garand 22LR da Chiappa. Cara, e pior que zerou, acho que por esses dias. Ainda bem que zerou, cara, que senão ia pra uma loucura. R$10.000, cara, era 10 parcelinhas de 1.019. Mas, cara, pô, é um M1 Garand, gente. Madeira mesmo. Madeira, classicão. E parece que ele só não tem o sisteminha de ferrolho que faz o pling, né? Não tem. Ele é um carregador mesmo. Deixa eu ver se eu não tenho, não tem mais ela aqui, não. É muito legal, gente, é muito legal. Mas, olha, gente, assim, vamos lá. Jogo rápido, Diego, para a gente encerrar o nosso programa. Eu vou já, antes de fazer essa última pergunta, Diego, eu já quero te convidar para a gente marcar uma live sobre armas de CO2 com você. Aí o pessoal vai participar do chat, vai poder fazer pergunta ao vivo. Eu sempre no canal procuro incentivar o uso de CO2. E por conta disso, vem minha última pergunta. Claro, mandei. Muita gente no Brasil, o tesão do brasileiro se tornou as armas de PCP. O pessoal quer ter PCP. E tem uma variedade enorme de PCPs hoje no mercado. Qual que é o problema da PCP? Primeiro, uma PCP, tirando alguns modelos que são mais amigáveis com bomba manual, mas a grande maioria você precisa de um compressor e de um cilindro escupa. Não dá para você pegar uma arma de 300 bar, 250 bar, cilindro reservatório de quase meio litro e ficar ali na bombinha manual. E muita gente também, mesmo que a pessoa pudesse comprar o compressor, o cilindro, comprar tudo, que vai ficar caro, né? Porque você tem um cilindro, tem um compressor e tem arma. A pessoa não tem espaço para isso. Muita gente atira no quintal de casa no Brasil. Sim. Atirador de clube de tiro, de pressão no clube de tiro, é a minoria. A maioria atira no quintal de casa e muitos dentro de casa. Sim. E geralmente são distâncias curtas. A distância média que o pessoal tem para atirar é de 15 a 20 metros. A maioria dos atiradores brasileiros. Numa situação dessa, em que o cara tem pouco espaço, a arma não pode ser muito potente, porque senão arrebenta tudo. E também tem que ser um pouco mais silenciosa. Existem aí armas de CO2 que seriam bem interessantes, né? Você tem a própria CP2, você tem a CF600W, você tem mesmo as armas, você tem outras armas de esfera que são legais, você tem armas bem interessantes de CO2 que tem a vantagem da PCP, porque ela não tem tranco, não tem vibração, e o cara não precisa ter compressor nem nada, ele usa o cilindrinho, a ampolinha de CO2. Não seria uma opção legal? Porque tem vídeo no meu canal em que com a CP2 eu atirando em latinha 100 metros e acertando repetidamente. Agora, para 15, 20 metros, uma arma dessa de CO2 seria muito mais indicada do que uma PCP de entrada, por exemplo. Você concorda com isso, Diego? Você que vende as duas, lógico, você vende as duas, então você não tem o interesse de puxar a sardinha para um lado. Mas na prática, se o cara chegasse, Diego, tem pouco espaço, atiro no quintal, 15, 20 metros, vizinho, se fizer barulho, me enche o saco, o que você me indica? Não, sem dúvida nenhuma. Infelizmente hoje no Brasil, existem poucos modelos de carabina CO2, né? A CP2, que a gente citou, ou a Cobra, né, que era da QGK, são os mesmos modelos, variando, Cobra QGK, Artemis CP2. Tem a CR600, que é uma carabina absolutamente incrível, está em falta já há um tempo no Brasil, né? Deve ter uma reposição futura em breve, mas é uma carabina é igualzinha a PR900, igualzinha, só que ela é de CO2. Cara, e um pouquinho mais barata, tal. Existe a 1077 da Crosma, enfim, mas não existe uma grande variedade. O brasileiro ele deveria ser incentivado ao CO2, mas em situações como essa, se o cara não tem mais do que 20 metros, não tem por que ele investir num equipamento mais caro, tal. Tem um cara que ele fala, não, eu geralmente atiro em 20 metros, mas eu tenho um sítio, uma vez por mês eu tenho 100 metros para atirar. Você fala, tá bom, então uma PCP pode até fazer sentido, né? Eu acho que vai muito da disposição financeira, como eu falei no começo, né? E muito da questão de disponibilidade de produtos no Brasil. Às vezes a carabina que ele quer se enquadra melhor na PCP porque não tem uma alternativa no CO2, diferente das armas curtas, que já no CO2 tem um catálogo gigantesco. Hoje em dia tem mais de 60 modelos de arma de CO2, né, disponíveis no mercado brasileiro. Mas carabinas poucas, infelizmente.
Eu só vou também introduzir uma questão aqui, que existe um preconceito, né, em cima do CO2, porque as pessoas acham que o cilindro de CO2 ele é extremamente caro. E não é. Né? O cilindro de CO2 ele custa, em média, R$ 5 o cilindro. Ele vai render de 30 a 150 disparos, dependendo da arma, né? Mas você vai ter uma sessão de tiro extremamente prazerosa com o CO2, ele vai te dar o rendimento de acordo com a arma que você tem, né? E também o pessoal associa a questão da potência. Infelizmente, no Brasil, o brasileiro ele acha que quanto mais, melhor. Então, quanto maior o calibre, melhor. Quanto mais força, melhor, né? O pessoal chama de força, que é energia. Quanto maior a energia, melhor. E aí você começa a falar, pô, mas por que você precisa de uma arma de 150 joules? Você quer precisão? Quero precisão. Então, uma arma de 20 joules muitas vezes te atende, né? O cara vai fazer tiro a 40, 50 metros e ele está procurando um bom agrupamento, ele não precisa de 100 joules, de 150 joules, né? Então, o brasileiro, ele precisa meio... Como a gente está muito novo, a gente está atrasado em relação aos demais países, né, que o tiro esportivo ele é mais presente. Então, a gente precisa muito fazer uma reeducação com o brasileiro para ele entender de que cada tipo de arma, cada tipo de propulsor tem a sua vantagem e desvantagem. Todas, né? Mas é um trabalho que eu acho que, né, todos nós aqui devemos fazer para poder melhorar um pouco isso, né, e tirar um pouco esse tabu. Nós estamos fazendo isso faz tempo, né, Rondon? Mas faz tempo isso, né, Rondon? Muito tempo mesmo. Muito legal essa live com o Diego. Esclareceu bastante coisa, né, Rondon? E vale uma live mesmo, né? Essa aqui é uma gravação, mas vale a gente fazer uma live com o Diego, né? Não, vamos fazer vale aqui por sim. mim, eu passo um ano falando. O meu trabalho eu falo para todo mundo, não vendo armas, eu dou assessoria de tiro. Eu tento entregar para a pessoa aquilo que ela busca, né? Seja PCP, CO2, arma de fogo. É o que a gente procura fazer, oferecer informação, né, Rondon, para o pessoal curtir o tiro de pressão. Eu acho que o tiro de pressão, quanto mais informação você tem, mais você vai aproveitar o tiro de pressão e menos dor de cabeça você vai ter. E se me permite, eu acho que a gente já passou um pouco do horário, né, Charles? Desculpa, mas se me permitir dar um complemento claro. Aqui. Eu vendo arma de fogo e vendo arma de pressão, né? E eu tenho muitos atiradores, são CACs, que são caçadores, atiradores esportivos e principalmente colecionadores que possuem uma arma de pressão também por N motivos, né? Ela pode ser prazerosa no momento de você fazer um disparo informal dentro da sua casa, no seu quintal, de uma forma segura também, mas você poder fazer um tiro esportivo, né? Ou até um treino, né? Você tem arma de fogo, mas aconteceu comigo, na pandemia eu fiquei 2 anos sem atirar com arma de fogo, só atirava com as armas de CO2. E aí quando eu voltei a atirar, eu falei, nossa, não vou nem acertar. E eu vi que o jeito se permaneceu. Questão da memória muscular, o manuseio da arma. Então, são vários fatores. Eu tenho muito cara que era CAC, atirava com arma de fogo, várias armas de fogo, e ele falou, cara, abandonei todas as armas de fogo, hoje eu só atiro com carabina e pistola de pressão. Ele falou, é muito mais gostoso, é muito mais desafiador, tal, né? Você não precisa abandonar. Não tô falando que, gente, sai da arma de fogo para ir para arma de pressão. Mas você consegue ter prazer em ambos, né? O tiro esportivo, ele é um esporte, mas ele também é um tiro recreativo, né? E eu acho que é o mais importante. A arma de CO2, ele complementa muito isso. Diga lá, Rondon. Não, eu ia dizer que aqui nós temos informação verdadeira, sem manipulação nenhuma. E, Diego, o que você está dizendo aí, eu tive uma experiência agora há pouco, conversando com um amigo ali do Rio Grande do Sul, ele migrou de carabina, tiro ao prato, né, carabina de fogo, tiro ao prato, para a airgun. Inclusive participou de um campeonato esse final de semana, tirou o primeiro lugar, está feliz da vida, e diz que não vai mais deixar o tiro de pressão. Não, é incrível. Cada coisa com a sua característica, né? Eu não abandono por nada, assim. Mesmo depois que eu tirei e comprei minha primeira arma de fogo, eu não abandonei a arma de pressão, porque eu acho que, como essa aqui é caro, né, o tiro esportivo, então a arma de pressão é uma alternativa econômica. Então, temos muito assunto para tratar, essa é só a primeira vez que o Diego participa aqui do canal, vai voltar mais vezes, já ficou o convite, nós vamos falar mais de arma de CO2, principalmente que eu acho que ano que vem, 2024, vai ser um ano em que a arma de CO2 vai ser a opção para muita gente, de arma interessante, de baixo custo, que é muito mais barato atirar com CO2 do que atirar mesmo com carabinas Springer.
E tem muita vantagem, a gente vai conversar muito sobre isso. Diego, valeu pela tua presença aqui, super presença, valeu pelo Rondon, que está sempre com a gente aqui no canal. Dúvidas, comentários, deixe aqui embaixo no campo dos comentários, muito importante. O Diego também vai lá ver os comentários, vai responder vocês. Vou deixar os contatos da Prime Guns nos comentários aqui do vídeo. Deixe seu like, muito importante. O canal, se inscreva se você ainda não é inscrito, vocês sabem como é que funciona, e a gente se vê na próxima. Até mais. Obrigado, valeu. Até mais.